Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Vamos lá, gente. Vamos falar agora da floresta temperada e subtropical. É uma floresta que está relacionada ao clima temperado oceânico, ou seja, um pouco menos seco, um pouco mais úmido. Tem o oceânico ali na definição do clima da região, tá bom? Em que está localizado. Dá play aqui no meu telefone. Ela possui poucas espécies vegetais, né? Ou seja, é uma floresta homogênea, aquele papinho que a gente já teve, né? Quanto mais úmido, quanto mais quente, mais heterogêneo, quanto mais frio, quanto mais seco, menos heterogêneo, ou seja, mais homogêneo, né? Mais homogênea é a vegetação. Então, são espécies bastante parecidas, bastante similares, portanto, pouca variedade dessas espécies, tá bom? São espécies que perdem suas folhas, ou seja, são caducas, são caducifólias ou decíduas no outono. Chegou o outono, elas, perdem suas folhas, botam para fora as folhas, caem, deixam cair as suas folhas, fazem com que as folhas caiam, beleza? A fim de diminuir a evapotranspiração. Mais uma vez, evapotranspiração aparecendo em uma aula nossa. Por que elas querem diminuir a evapotranspiração? Elas estão em regiões muito frias. Então, se elas estão em regiões frias, elas querem reter toda a umidade que elas possuem dentro delas, com elas, dentro delas. E as folhas são responsáveis pelo processo da evapotranspiração, troca gasosa e pela evapotranspiração, que é justamente quando a folha ela joga para o ambiente parte da umidade que a árvore reteu. Beleza? E como elas não sabem quando será a próxima vez que elas terão umidade suficiente para se manterem, elas querem manter o máximo ali dentro. Então, o que elas fazem? Elas jogam para fora as folhas que são responsáveis por essa troca de umidade com o ambiente externo. Beleza? Então, elas ficam peladas, ficam sem folhas, né, porque elas querem reter essa umidade dentro delas, ou seja, querem evitar a evapotranspiração. Comentamos rapidamente sobre esse processo quando conversamos sobre as coníferas, né, e só para relembrar agora quando falamos da floresta temperada, tá bom? Vamos continuar. Nas áreas mais úmidas, há árvores de porte bastante elevado. É exatamente o que já conversamos, gente. A vegetação vai respeitando o clima. Então, nas regiões, nas porções dessa floresta mais secas, mais frias, as espécies vegetais são são menos expressivas, são menores. Agora, nas porções mais úmidas, nas porções mais quentes, né, nós já temos espécies vegetais de portes mais elevados, de tamanhos mais significativos, beleza? E essas florestas temperadas estão quase totalmente devastadas. Restam poucas reservas. Essas florestas são muito características dos Estados Unidos e da Europa. Lá, essas espécies foram muito utilizadas para o aproveitamento da indústria de móveis, de papel também, assim como lá as coníferas, né? Então foram muito devastadas historicamente, até pelo próprio processo de colonização, ocupação principalmente dos Estados Unidos, né? Ocupação desses espaços da Europa para o desenvolvimento da atividade industrial, enfim. Então elas foram muito devastadas nessas porções do planeta em que estão localizadas. Porém, nos países asiáticos que também possuem floresta temperada, o percentual remanescente lá é maior. Beleza? Então, esse tipo de floresta nos Estados Unidos e na Europa estão praticamente devastados, praticamente não existem mais nessas regiões. Quer dizer, existem sim, até porque eles têm muito cuidado com essas espécies recentemente, porque elas impetem aproveitamento econômico muito mais interessante do que elas no chão. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, vem acontecendo nos Estados Unidos e na Europa um processo de tentativa, né, de promover um reflorestamento e um replantio dessas espécies, né, para trazer de volta, né, essas florestas temperadas. Então, hoje em dia, nós temos núcleos de desenvolvimento, de reflorestamento dessas florestas nos Estados Unidos e Europa, mas a floresta nativa, aquela extensão que existia lá atrás, não existe mais, tá bom? Mas nos países asiáticos ainda o remanescente dessas florestas, dessas espécies é maior,
tá? Vamos para a próxima floresta, que são as estepes, que são vegetações, né? Uma vegetação tipicamente rasteira. A estepe é tipicamente rasteira, pequenininha, tá? Predominante em áreas frias e secas, logo não tem um porte tão significativo. Estão em uma área de transição, olha que interessante, entre as regiões desérticas e as regiões florestais. Então, as estepes estão ali, ó. É um deserto, tem um deserto, logo na sequência tem uma floresta. Às vezes a gente fica pensando, né? O que tem no meio de uma paisagem e outra? É o que a gente chama de ecótonos, né? Que são espécies de transição. A estepe é um exemplo. Inclusive essas espécies, essas florestas, essas vegetações que ficam ali no meio termo, elas costumam ter espécies muito próprias delas. Por isso que ecótonos costumam ser muito importantes do ponto de vista ambiental. Mas enfim, essas estepes, elas estão ali no meio, entre a paisagem desértica e uma paisagem florestada, cheia de outras espécies, enfim. Nessa transição, nós temos esse tipo de vegetação mais rasteira, beleza? Com um porte um pouco menor, tá bom? E sofre dos efeitos da continentalidade, ou seja, nós temos verões muito quentes e invernos muito frios. Verões muito quentes e invernos muito frios. São muito presentes ali na Mongólia, nos Estados Unidos, na Sibéria russa, beleza? E obviamente que essa espécie, que é tipicamente rasteira, vai responder a essas configurações climáticas da sua estrutura, tá? Pradarias agora, né? As pradarias são formações vegetais herbáceas, são gramíneas rasteiras. Professor, o que é uma formação herbácea? É uma gramínea rasteira, é uma vegetação que não tem um porte tão significativo. Ela costuma ser bastante pequena, tranquilo? Então, herbáceas são gramíneas, são aquelas folhinhas pequenininhas que vocês veem normalmente em praças, enfim, tá bom? Mas as pradarias, elas são essas formações vegetais herbáceas, tá? São gramíneas rasteiras, pequititinhas, presentes em ambientes muito semelhantes aos das estepes, porém com maior umidade. Então vamos dizer que a pradaria é uma estepe que digievoluiu, né? Ela está num ambiente de maior umidade, tem um pouco mais de umidade do que existe no ambiente de estepe. A gente vai ver, inclusive, que elas são muito parecidas fisicamente, tá bom? Então, a pradaria é como se fosse uma estepe, só que com mais umidade. Então, ela é uma gramínea rasteira, só que ela é uma herbácea, né? Ela tem um porte um pouquinho maior, mas também não tem como dizer que é tão muito mais complexa do que uma estepe, tá bom? O que acontece? As pradarias no Brasil, né, são chamadas, não só no Brasil, né, na América do Sul, são chamadas de pampas. Então, pampas, os famosos pampas do Sul, são pradarias, tá? Só que o nome que a gente costuma adotar mais aqui no Brasil, na América do Sul, são pampas, beleza? E estão presentes aonde? Estão presentes no Brasil, na Argentina e no Uruguai. O nome pradaria é mais utilizado aonde? Na América do Norte. Então, na América do Norte a gente escuta mais pradaria e na América do Sul a gente escuta mais pampa, tá bom? E na América do Norte compreende do Canadá até o sul dos Estados Unidos, passando pelas planícies centrais dos Estados Unidos. Professor, eu preciso saber disso? Planícies centrais e tal? Não. Só tenha em mente que as pradarias na América do Norte tem esse nome mesmo. Agora, quando a gente passa para a América do Sul, aí já passa de pradaria para pampas, tá? Só isso. Passando aqui, nós temos uma foto de uma floresta temperada, tá? Percebam que aqui, ó, daqui a pouquinho as folhas vão cair, tá nessa transição. E aqui nós temos estepes, percebam, espécies rasteiras, tá? Você vai perceber que é um ambiente mais seco só pela foto, tá? E aqui nós temos as pradarias, ou os famosos pampas, gaúchos, né? Não só gaúchos, tem na Argentina ou em outros países
sul-americanos também. Uruguai. Eu sempre confundo o Uruguai com o Paraguai quando pensa em pradaria. Não tem sentido nenhum isso. Mas a pradaria, ela, como a gente já viu, é comum no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Então percebam a diferença. Essa aqui é uma estepe, uma espécie não tão desenvolvida, baixinha, pequenininha, são gramíneas, tá? E pela própria estrutura do ambiente, a gente consegue perceber que esse ambiente aqui é mais seco. Quando a gente passa para a pradaria ou para os pampas, olha só como é mais verde. Como a gente já consegue perceber aqui, ó, algumas estruturas um pouco mais complexas. Tudo bem que pode ter sido plantado, mas já tem algumas estruturas mais complexas nessas regiões. Conseguimos perceber algumas estruturas um pouco maiores do que nas estepes. Tranquilo? E só pela foto é possível de perceber a maior umidade também, né? Mas está bem nítido aqui. Vamos passar agora para falar agora da vegetação mediterrânea. Essa vegetação recebe o mesmo nome do clima que promoveu seu desenvolvimento. Então, uma vegetação mediterrânea, o clima preponderante, o clima presente é o clima mediterrâneo. Beleza? Ali, ó, o clima temperado mediterrâneo. Show? Que possui verões quentes e secos e invernos chuvosos com temperaturas amenas. Essa vegetação, a vegetação predominante é arbustiva ou bosques de árvores de folhas duras. Professor, como assim? É o seguinte, a vegetação ali, ela já tem uma estrutura um pouco mais diversificada, né? Nós temos uma vegetação arbustiva, ou seja, arbustos mesmo, arbustos, que vocês veem em desenhos, veem em filmes, né? Ou então alguns bosques de árvores de folhas duras. O que são essas árvores de folhas duras? As folhas realmente são duras, tá bom? São um pouco mais enxugadinhas por conta da umidade, beleza? Mas o que é importante aí? É que na vegetação mediterrânea nós temos já a presença de arbustos e de alguns pequenos bosques. Então percebam que está se complexificando um pouco mais essa vegetação. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Isso é importante. Uma fotinha aqui da vegetação mediterrânea. Aqui, ó. Tem vários, não dá para perceber que não ficou tão boa assim a foto, né? Mas dá para dar uma trabalhada aqui. A gente percebe aqui, ó, olha essas árvores. A gente percebe que esse é o tipo de árvore de folha mais dura, beleza? E temos alguns pequenos bosques ali dentro, tá? Mas o mais importante é a presença de arbustos aí nessas regiões. Tem vários arbustos aqui, né, espalhados por essa floresta, tá bom? Por essa vegetação, melhor dizendo, né? Por essa continuidade de vegetação, beleza? Então, para correlacionar, para lembrar do tipo de vegetação presente aí, quando a gente pensa na vegetação mediterrânea, o que ela é? Bom, são arbustos, vários arbustos, beleza? E alguns bosques de árvores de folhas duras, que é basicamente esse tipo de árvore aqui, né? É exatamente isso, as folhas são mais duras mesmo, né? Por conta das configurações de umidade, das configurações climáticas, tá bom? Ela é usada para o cultivo de oliveiras para o consumo direto ou de derivados, são os produtos que são retirados dali, né? E é utilizada para a criação de ovinos e caprinos. Essa vegetação mediterrânea também é muito interessante para a alimentação dessas espécies animais, né? Então tem um aproveitamento dela para a pecuária, né? com esses animais, tá? A próxima vegetação de altitude, que basicamente é só para falar que quanto mais, né, nós subimos, quanto mais aumentamos a nossa altitude, mais vamos percebendo mudanças climáticas, beleza? O que obviamente vai gerar adaptações da fauna e da flora. Já vimos em outros momentos que quanto mais nós aumentamos nossa altitude, a cada 180 metros, mais especificamente, diminui-se 1 grau. Há menor presença de gases atmosféricos que retêm o calor. Então, quanto mais alto, mais frio, mais seco. Beleza? E, obviamente,
que essa vegetação irá responder a essas características, tá? E aí eu peguei do livro de vocês, ó, variação da vegetação na altitude. Então, olha só, na parte mais plana, como muito mais complexo, com muitas outras espécies vegetais, e conforme a gente vai aumentando, ó, já ficaram mais separadas umas das outras. Aqui, ó, bem mais separadas, e agora estamos falando de coníferas. Estamos subindo, subindo, até que cada vez mais vamos tendo vegetações rasteiras, menos desenvolvidas, beleza? Até que a gente chega no ambiente frio, 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 que ou nós não temos nenhum tipo de vegetação, ou é uma tundra, por exemplo, que fica parte do ano congelada e parte do ano ela aparece, né? Ela é descongelada, beleza? Então esse esqueminha, né? Eu acho ele muito interessante para a gente ir percebendo como que, conforme nós vamos subindo, nós vamos aumentando nossa altitude, as espécies vegetais vão respondendo a essas diferenças, tá bom? Agora, a vegetação de desertos. Aqui é para lembrar que nos desertos a vegetação é rara. Eu acho que todo mundo tem mais ou menos essa visão, né? Que no deserto a gente não tem tanta vegetação, né? Em muitas áreas inexistente. A vegetação no deserto só vai existir quando o processo de erosão vai acontecendo com tanta força, retirando essa areia de tal forma que alcança o lençol freático e são formados aqueles oásis, né? Que tem um laguinho com uma sequência de árvores no entorno. Aquilo ali é por quê? Porque houve um processo erosivo, toda aquela areia, né, foi retirada, aquele solo arenoso foi sendo retirado, foi sendo erodido até que alcançassem o lençol freático. Beleza? Então, mas de qualquer forma, em várias porções, em várias áreas do deserto, a vegetação é inexistente, tá? As espécies que conseguem sobreviver nesse ambiente tão inóspito são ervas e algumas xerófilas. Professor, o que é uma xerófila? Xerófila é o nome que nós... E aí é importante vocês terem isso em mente, tá? Xerófila é o nome que nós damos para a espécie vegetal, para a árvore, para a planta, enfim, que é adaptada a um ambiente árido ou semiárido. Ou seja, é uma espécie adaptada, né, para um deserto ou para uma região que é quase um deserto. Tem uma secura tal que quase chega a ser um deserto, mas ainda um pouco mais úmido. Beleza? Então, xerófilas são espécies vegetais que são adaptadas às características de um ambiente mais seco, mais árido ou semiárido. Beleza? Isso é uma xerófila. Então, as espécies que sobrevivem são ervas ou as que nós acabamos de comentar, as xerófilas. Por que elas são adaptadas? Porque elas necessitam de pequenas quantidades de água para sobreviver. Então, diferente das outras espécies vegetais, para manterem a umidade dentro de si, continuarem existindo, continuarem vivas, precisam jogar suas folhas para fora. As xerófilas, elas já são adaptadas a esses espaços mais secos. Por quê? Porque elas precisam de menores quantidades de água dentro delas, tá bom? O solo é pobre e raso. Ele é um fino tapete arenoso pedregoso. Areno-pedregoso, melhor dizendo, né? É isso, é um deserto, né? Não tem como esse solo ser muito desenvolvido. Ele é raso por conta do constante processo erosivo que se desenvolve sobre esse seu solo arenoso ou areno-pedregoso. O que é um solo areno-pedregoso? É um solo com muita areia e com muita rocha, basicamente. Então o vento vai batendo ali nesse solo constantemente, retirando porções e porções de solo. É um solo descapado, com pouca vegetação. Então ele é muito sujeito à erosão, tá? Então ele é pobre e ele é muito raso. E aí só esses tipos de plantas, né, muito específicas, que se adaptam a essa realidade, né, que precisam de menos umidade, né, só essas espécies que conseguem sobreviver nesse ambiente tão complexo, tá bom? O próximo tipo é a savana.
A savana é típica de áreas de climas tropicais menos úmidos, tá? Ou alguns chamam de clima tropical típico. Possui uma estação seca e outra chuvosa. E a savana também se situa entre florestas tropicais e desertos. Ela também é um tipo de vegetação característico dessa linha limítrofe, dessa linha de separação de duas florestas diferentes, de dois espaços diferentes. De um lado uma floresta tropical e do outro um deserto. No meio temos savana, tá bom? São formações vegetais constituídas por arbustos, que aí já vão de 2 a 3 metros. Também tem arbusto pra caramba, mas são arbustos grandes, né, e espaçados. Eu não comentei até agora sobre um elemento muito importante quando a gente fala de vegetação, e que eu vou comentar agora, tá bom? Que é o seguinte: quanto menos úmido, quanto mais frio é o ambiente, mais espaçadas estarão as espécies vegetais. Por quê? Porque de forma geral, existem menos sais minerais naquele solo, né? Então, as espécies acabam se desenvolvendo aonde dá, beleza? Em compensação, uma floresta tropical, uma floresta equatorial, que tem cada vez, que tem toda hora uma queda de folhas, né, animais que morrem naquela região, tudo é absorvido por esse solo. Então, uma grande quantidade de sais minerais, de elementos ali dispersos naquele solo, que vão sendo competidos por várias espécies vegetais, por várias árvores. Então, como tem muitos sais minerais dispersos naquele solo, muitas árvores vão se desenvolvendo. Tá? Essa maior dispersão desses sais minerais, desses nutrientes, não necessariamente significa que esse solo será um solo fértil. Tá? Vamos ver isso daqui a pouco, quando a gente falar desse tipo de florestas. Só quer dizer que elas terão mais espécies vegetais, por isso serão heterogêneas, serão florestas fechadas. É aquela floresta que você não consegue olhar o final dela do ponto de início. Agora, uma floresta aberta, em que as suas espécies vegetais são dispersas entre si, tem um grande espaço entre uma árvore e outra, você consegue olhar do outro lado da floresta, do ponto de origem, do ponto de início. Essa é uma floresta homogênea, é uma floresta aberta, tá bom? Então, quanto mais frio, quanto mais seco, mais teremos uma floresta homogênea, uma floresta aberta. Agora, quanto mais úmido, quanto mais quente, mais essa floresta será heterogênea, com várias espécies vegetais, e mais fechada ela será, tá bom? São tantas espécies que elas estão agarradas umas nas outras. Enquanto numa floresta menos úmida, uma floresta mais seca, nós temos a presença de espécies vegetais mais dispersas, né? Mais separadas, isoladas entre si. Entre uma árvore e outra tem um grande espaço, beleza? Aqui na savana, nós não temos um clima frio. Nós temos um clima tropical, inclusive tropical típico, ou menos úmido, como está aqui no material de vocês. Tá? A questão aqui é que ela tem pouca influência da umidade do mar. Se ela tem pouca influência da umidade do mar, ela tem amplitudes térmicas mais significativas. A temperatura mais alta é muito alta e a temperatura mais fria é muito fria. Por isso que às vezes à noite a gente pode pegar temperaturas muito baixas e durante o dia temperaturas muito altas, aquele calor absurdo, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa aula, nós temos aí então espécies mais espaçadas, beleza? Pouca umidade influenciando, então são espécies mais espaçadas, tá? E arbustos de 2 a 3 metros. Tá? E aí nós temos o predomínio de vegetação herbácea. Lembrando, vegetação herbácea é aquela pequenininha, são matos, poderíamos dizer assim, gramíneas, gramas, beleza? Pensa naquele cenário de um leão, né? Aquele, deixa eu passar a mão. Caraca, hoje tá difícil.
Hoje tá difícil. Tá tendo uma competição de moto aqui na frente da minha rua. Não tô entendendo isso. Vamos voltar. Na vegetação herbácea, voltando, perdi a linha de raciocínio por conta da moto. É só vocês lembrarem do leão, né, tipo do National Geographic, que tem um leão olhando por entre aqueles matos que parecem ser secos, né? Aquilo dali é a savana africana. É dessa vegetação que a gente está falando, uma vegetação herbácea, uma vegetação rasteira. E aí você tem uma árvore aqui retorcidona, mato, uma outra árvore retorcidona, mato, uma outra árvore, entenderam? Essa é a vegetação da savana, tá? São espécies vegetais com casca grossa e o tronco retorcido, folhas miúdas, são folhas muito pequenininhas e cerosas. O que é uma folha cerosa? É uma folha com muita cera. Por que tem muita cera? Para evitar a perda de umidade para o ambiente. Por que é miúda? Pouco desenvolvida por conta da baixa umidade. O tronco retorcido já é adequado a essa realidade seca e quente e fria à noite. E casca grossa porque a espécie tem casca grossa para evitar a perda de umidade, tá bom? Então, são espécies altamente desenvolvidas para esse espaço, para essa realidade, tá bom? E possuem raízes longas. Por quê? Porque elas vão lá no lençol freático para buscar umidade, vão lá embaixo. Do lado de fora não é seco pra caramba, a savana não é um ambiente de clima tropical menos úmido, clima tropical típico. Então, tem pouca umidade. Então, ela vai buscar essa umidade aonde? Lá embaixo, no lençol freático. Busca essa umidade e traz. Né? São as raízes que nós chamamos de pivotantes, inclusive, mas não precisam ter esse nome em mente, não. Tá? Os solos não conseguem reter umidade suficiente para a nutrição das plantas. Tem esse ponto também. O solo não consegue reter toda a umidade necessária para o desenvolvimento dessas espécies vegetais. Então, o que elas fazem? Vão buscar no lençol freático. Aqui nós temos, né, esse ambiente desértico. Percebam a quantidade de cactos, né, que a gente chama de cactáceas, que são espécies adaptadas a esse espaço para reterem umidade. Inclusive, os cactos, quando vocês encostam a mão, né, dói, né, porque tem aqueles espinhos. Alguns estudiosos apontam que esses espinhos são como se fossem as folhas do cacto, porque elas retêm a umidade ali dentro. Por isso tem essa forma de espinho. Sacaram? E o cacto tem muita água dentro dele. Se um dia ficarem perdidos no deserto, peguem um cacto, cortem, ali dentro tem muita água, tá bom? Então, são espécies altamente adaptadas a esse espaço, né? E percebam, não são espécies tão altas, não são espécies tão desenvolvidas, são rasteiras. Temos algumas gramíneas, vegetações herbáceas, tá bem? Em grande parte. Agora, aqui, ó, foto da savana africana. Gramínea, gramínea, gramínea. Tem alguns... Esqueci o nome que se dá. Fugiu. Deixa a moto passar. Tá difícil de pensar. Tá difícil de pensar, porque hoje todo mundo marcou de fazer competição de moto. Não é possível. Voltando, tem alguns arbustos, gramíneas, olha as árvores herbáceas, olha as árvores retorcidas, né? São folhas muito miúdas, muito pequenininhas, savana, tá bom? Avançando, gente, já passamos dos 20 minutos, vou pausar, daqui a pouco eu volto.